E aí, galera, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de alguns resultados negativos aí. O Fluminense ficou 5 jogos sem marcar e conseguiu vencer o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense volta a figurar dentro do G5, né? Tá na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. E vamos aguardar aqui, vamos acompanhar as últimas informações do Fluminense. Voltou a vencer. Bom dia, Cícero. Bom dia a você, Bruno, aos companheiros aí nos estúdios e ao fã de esportes. É como você disse, a torcida do Fluminense respirou aliviada porque o time não estava numa boa fase. E com essa vitória 2-1 diante do Bragantino ontem no Maracanã, o Fluminense quebrou esse jejum de 5 jogos sem ganhar e sem marcar gols. Com isso, saiu da 9ª posição para o 5º lugar, como você já mostrou aí, com 16 pontos ganhos, 59% de aproveitamento. Só que hoje, se o Flamengo vencer, o Fluminense perde uma posição, cai de 5º para 6º lugar. Próximo jogo no Campeonato Brasileiro é contra o Goiás, 10ª rodada, domingo, lá na Serrinha, em Goiânia. O Fluminense já não vai ter 2 jogadores suspensos pelo 3º cartão amarelo. Estavam pendurados. Lateral direito Samuel Xavier e o zagueiro Felipe Melo. Só que agora o Fluminense volta o foco para a Libertadores da América, né? Nesta terça-feira o time viaja para Buenos Aires e no grupo D, 5ª rodada, quarta-feira, um jogo complicadíssimo contra o River Plate no Monumental de Nunes. O jogo foi confirmado para lá depois da morte do torcedor aí no último jogo do River Plate. River Plate vai querer uma revanche daquele 5-1 no Maracanã na 3ª rodada, né? E o Fluminense, se empatar, já volta classificado matematicamente para as 8ª de final. O Fluminense tem 9 pontos ganhos. O River Plate, o jogo é decisivo para ele, decisão, vida ou morte, porque está em último lugar com apenas 4 pontos ganhos. Só que o Fluminense, se perder, mesmo assim, ainda terá chances boas de se classificar, porque na última rodada o Fluminense vai jogar no dia 27 de junho no Maracanã contra a equipe do Sporting Cristal do Peru, que o Fluminense venceu na estreia desse grupo D por 3-1. Vamos ouvir então o técnico Fernando Diniz falando dessa vitória que deu uma respirada para o Fluminense aí no Campeonato Brasileiro. A gente fez uma partida muito difícil, porque é um time bem treinado, com jogadores jovens, que vem num momento muito bom. O começo do jogo, até uns 7, 8 minutos, eu estava olhando o relógio, eles estavam melhores na partida. Em determinado momento a gente tem uma escapada e começou a encaixar, e a gente dominou muito bem o primeiro tempo, fizemos 2 gols, podia ter matado o jogo ali, podia ter feito o 3º e o 4º gols. Hoje eu quero agradecer muito a torcida, muito mesmo, muito, porque não é um movimento natural, como eu agradeço sempre. Eu agradeço desde a minha primeira passagem aqui. E quando eles vão, também a gente tem que saber entender, mas é uma torcida que está jogando junto com o time do Fluminense. E faz muita diferença ter a torcida do lado. E hoje eles jogaram muito bem. Eles foram fundamentais para que a gente conseguisse uma vitória importante, uma vitória difícil contra um adversário que está com muita confiança, que aqui era quase que um franco atirador. O Red Bull Bragantino vinha de 7 jogos sem perder, né? Mostra então o nível do adversário que o Fluminense enfrentou ontem e que conseguiu vencer, talvez de uma maneira diferente, como o Diniz também estava falando. E a gente tem alguns números aqui do Data ESPN que mostram um pouquinho disso. Olha só, posse de bola, a 2ª menor posse de bola em um jogo do Fluminense nessa temporada. E a partida com o maior percentual de passes para frente em toda a temporada 2023. A questão é, o time do Diniz joga de uma maneira diferente ou o adversário ontem exigiu que o Fluminense tivesse Eu feito acho ainda isso? que dá para falar mais. Acho que o contexto pedia um pouco mais de precaução. A gente vai trabalhar a bola, a gente vai tentar envolver o adversário. Sim, faz parte. Só que o adversário, e aí tem o adversário, tentava impor limites, jogar mais adiantado, mesmo sendo no Maracanã. O Bragantino, durante boa parte do jogo, o Red Bull Bragantino, tentou jogar no campo de ataque. Então, tem o adversário, tem a ideia de jogo do Fluminense, mas tem, gente, não podemos perder ponto mais. Em algum momento vão dar um passinho para trás e vamos apostar na velocidade. A gente via o Arias, até no jogo anterior, circulando boa parte do campo. Ontem, com função específica. Era o jogador da velocidade de lado de campo, de tentar fazer a bola chegar. Acho que tem várias condicionantes para esse jogo. Ontem ali a missão era vencer. O Fluminense precisava da vitória a qualquer custo, a qualquer forma,
E o modelo encontrado foi utilizado muitas vezes por adversários do Fluminense. Contra-ataque, ali acha o gol com Arias, uma jogada ensaiada, que também entra bem, o Felipe Melo aproveita o rebote e poderia ter matado o jogo também. Um novo contra-ataque, o Cano acaba desperdiçando e o Cano vive uma fase, não digo ruim, mas que a bola tem tido mais dificuldade para entrar. Ele é muito mais efetivo do que isso, e o próprio Diniz disse, daqui a pouco a bola do Cano também vai entrar, o time vai ter mais tranquilidade. É uma oscilação que a gente tem de evitar já pregar aquele carimbo da queda derradeira que o técnico não consegue mais salvar. Os sinais da equipe não são esses. Os sinais é de que o Fluminense ainda pode retomar o melhor do seu jogo coletivo. E talvez essa questão de, olha, vamos ficar atentos e por que não aproveitar contra-ataque, sirva para o jogo contra o River Plate, né? Serve. No meio de semana agora também. E também, até algumas mexidas questionáveis do Diniz são condicionadas pelo que ele tem à disposição no banco. Então, ontem não dava para utilizar os garotos, como o Isaac, o Arthur, que nem foi relacionado, Giovani, numa fogueira. Segurar aquele placar era sim para jogadores mais cascudos, mais experientes. Galera, é isso aí, o Fluminense retomando as vitórias. O Fluminense agora volta a jogar contra o River Plate nessa próxima quarta-feira, 9h30 da noite. E no domingo já tem Campeonato Brasileiro novamente, né? O Fluminense vai jogar em Goiás, né? Vai jogar no estádio da Serrinha, fora de casa, né? Jogo domingo 18h30. E na próxima semana, Campeonato Brasileiro novamente, Fluminense contra a equipe do Atlético Mineiro, né? O Fluminense só precisa do empate contra o River Plate para conseguir a classificação. Não vai ser um jogo fácil, lembrando, o River Plate está pressionado, precisa vencer para poder se manter ainda com chance de classificação. E caso o Fluminense não consiga um empate no mínimo, né? O Fluminense vai jogar a última rodada precisando vencer, né, para poder se classificar, porque as outras equipes que estão mais embaixo vai encostar, né, já que o Fluminense tem 9 pontos, o River Plate chegaria a 7 pontos e com isso ficaria tudo decidido na última rodada, né? O Fluminense do Fernando Diniz deu uma oscilada, ficou alguns jogos sem marcar, sem vencer, mas conseguiu vencer a equipe do Bragantino, uma equipe que estava invicta a 7 jogos, era muitos jogos aí sem perder, né? E o Fluminense conseguiu vencer o Bragantino. É claro, o Bragantino fez um gol, fez pressão no Fluminense, tentou de tudo para poder empatar o jogo, mas não conseguiu, né? O Fluminense conseguiu segurar a vitória, né? Vitória 2-1, vitória importante, somando 3 pontos. O Fluminense vai chegando a 16 pontos na tabela de classificação, vai ficando na 5ª colocação, né? Com 16 pontos, a equipe tem 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? A equipe que vinha muito bem, parecia que ia brigar pela liderança e acabou oscilando nas últimas rodadas. Agora o Fluminense foca na Libertadores, que é o principal objetivo, que é avançar oitavas de finais da Conmebol Libertadores.